pessoal, boa noite. Meu nome é Franciele e eu vou apresentar hoje para vocês uma aula expositiva de teoria dos números. Essa aula é composta por uma parte avaliativa do curso de licenciatura em matemática do Centro Universitário Claretiano. O tema da nossa aula será algoritmo de Euclides, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, divisibilidade, teorema fundamental da aritmética e números primos. Não precisam ficar confusos, que a gente vai mostrar sobre tudo isso daqui a pouco. Vou explicar sobre cada um deles. Os objetivos de aprendizagem serão identificar quando o número é divisível por outro, através dos critérios de divisibilidade. Identificar quando o número é chamado de primo, determinar o máximo divisor comum, calcular o máximo divisor comum através do algoritmo de Euclides e determinar o mínimo múltiplo comum. A primeira atividade, vamos lá. Determine e escreva em seu caderno os divisores de 8 e letra B, os divisores de 9. Vou abrir aqui uma tela no Word para a gente fazer juntos. Primeiramente, vamos lá. Divisores de 8 e depois divisores de 9. Deixa eu corrigir isso aqui, que eu não gosto de ficar assim, não. Divisores de 8, vamos lá. Os divisores de 8 são os números 1, 2, 4 e 8. E os divisores de 9, né, são os números 1, 3 e 9. Correto, né? Agora vamos voltar lá. Número 2. Dê um exemplo em cada item e escreva os divisores correspondentes. Aliás, desculpa, Isso mesmo. Dê um exemplo em cada item e escreva os divisores correspondentes. Entre os números naturais maiores do que 20, indique um número que tem exatamente 2 divisores e um número que tem exatamente 3 divisores. Aqui eu fiquei um pouquinho confusa, porque na minha apresentação, isso aqui não é letra A. Isso aqui, que é a letra A, e isso aqui é letra B. Então, um número que tem exatamente 2 divisores e um número que tem exatamente 3 divisores. Vamos lá. Um número que tem exatamente 2 divisores acima de 20, né? Lembrando, então a gente vai ser o número 23. Por quê? Ele tem somente o número 1 e o número 23. E com exatamente 3 divisores, nós vamos ter o número 25. Por quê? O número 25 é divisível por 1, o número 5 e o número 25, tá? Aí agora, vamos lá para a nossa continuação. Vamos começar agora a falar sobre os números primos. O que seria a definição de um número primo? Número primo é todo número natural maior do que 1, que tem exatamente 2 divisores, 1 e ele mesmo. Então, número primo, somente 2 divisores. Para descobrir se um número é primo, basta ir ao dividindo, que o número dado pelos números primos, a partir do 2, até que um dos seguintes fatos aconteça. A divisão dar exata, tá? Nesse caso, o número não é primo, ou o quociente ficar igual ou menor que o divisor, sem que nenhuma divisão tenha dado exata. Nesse caso, o número é primo. Atividades. Responda em seu caderno e justifique. Alternativa A, o 0 é um número primo? Alternativa B, o 1 é um número primo? Alternativa C, existe número par que é primo? E alternativa D, existe número natural terminando em 5 que é primo? Vamos lá responder então, né? Juntos. Vamos lá. O 0 é um número primo? A nossa resposta é que não.
quê? Pois ele pode ser divisível por qualquer número. Pois ele pode ser divisível por qualquer número. Segunda pergunta, o 1 é um número primo? O número 1 também não. Por quê? Porque o número 1 não é primo, porque ele é divisível somente por ele mesmo, né? A gente viu lá nas regrinhas que tem que ser divisível por 1 e por ele mesmo. Pois ele é divisível somente por ele mesmo. Agora, outra questão. Existe algum número par que é primo? Existe. Somente o número 2, mas existe. Existe um número par que é primo? Fica sim, somente o número 2. E agora, existe número natural terminando em 5 que é primo? Número natural terminado em 5 que é primo? Aí, no caso, existe somente o número 5. Por quê? Aí, ali, a gente já continua. 15 não é primo, 25 não é primo, 35 não é primo. E aí, já continua, né? Agora, vamos dar continuidade, então, na nossa apresentação. Máximo divisor comum. Para determinar o máximo divisor comum de 2 ou mais números, devemos decompor os números em fatores primos. Assim, o máximo divisor comum será obtido com o produto de todos os fatores que são comuns às duas decomposições. Exemplo de decomposição de fatores primos. Nós temos aqui o número 630 e aqui são os números primos, né? Que o número 630 está sendo dividido. Aqui é o quociente. Vamos lá. Atividade. Pratique calculando em seu caderno. Máximo divisor comum entre 36 e 60. Letra B, entre 28 e 70. E letra C, entre 25 e 21. Eu não vou fazer dessa forma aqui porque vai ficar... Eu vou tentar, mas eu acho que vai ficar um pouquinho desconfigurado. Vamos ver se vai dar certo eu fazer assim. Vamos lá. MDC entre 36 e 60. Aí a gente coloca 36 e 60 dividido por 2, né? Que vai ser o primeiro. Aí vai ser 18 e 30. Ainda dá para dividir por 2. Então vai ser 9 e 15. Agora nós vamos dividir por 3. 3 e 5. Os dois dá para dividir por 3. Dividindo novamente por 3. Aí dá para dar a resposta 1 e 5. Aí nós vamos dividir por 5. A resposta fica 1 e 1. Sem aquele risco que fica aqui, ó, fica um pouquinho confuso, né? Eu vou colocar esses números em vermelho, que aí dá pra gente entender melhor. Aí, ó, a gente sabe que aqui está as divisões. Agora é o seguinte, eu vou marcar os números que são comuns, foram divisões comuns aos dois números. Quais foram eles? Quando a gente dividiu aqui por 2, os dois números foram divididos por 2. Então, o 2 é... Aqui, novamente, os dois foram divididos por 2. Aqui, os dois foram divididos por 3. Aqui, somente o 9 foi dividido por 3, o 15... Desculpa, aqui os dois foram... Aqui, somente o 3 foi dividido por 3, o 5 não. E aqui, somente o 5 foi dividido por 5. O 1 não. Então, aqui, o que seria o máximo divisor comum? Seria 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 4 vezes 3, que é igual a 12. Esse é o máximo divisor comum entre os dois, tá? Agora, letra B.
A gente está tentando encontrar o máximo divisor comum entre 28 e 70. Vamos lá, 28 e 70. Primeiro vamos dividir por 2, aí vai dar 14 e 35. Dá para dividir por 2 novamente, vai dar 7 e 35. Vou passar isso aqui para baixo. Senão depois eu esqueço daqueles números que ficaram para cima, né? 7 e 35. O 35, a gente vai dividir pelo número 5, né? Aí vai dar 7 e 7. Dividido por 7, 1 e 1. Acabou. Vamos marcar em vermelho os números primos. E agora nós vamos marcar quais que foram os números que foram divisíveis e pelos 2. Então, aqui foi o número 2, aqui foi o número 7. Então, qual que é o máximo divisor comum entre 28 e 70? A resposta vai ser 2 vezes 7, que é igual a 14. Esse é o máximo divisor comum. Agora, letra C. Máximo divisor comum entre 25 e 21. 25 e 21. Primeiro nós vamos dividir por 3. A gente repete o 25 e 21 dividido por 3, 7. 25 a gente divide por 5, né? Aí dá 5 e 7. Dividimos por 5 novamente, dá 1 e 7. Dividimos agora por 7, 1 e 1. Aqui eu não vou nem passar para baixo. A gente percebe que esses números não se repetiram. Eles não foram divisíveis pelos mesmos números, né? Então, isso significa que não existe máximo divisor comum entre eles. Aqui, ó, a gente justifica, então, nessa questão, que não existe MDC entre eles. Ok? Então, tá certinho. Vamos lá agora para o algoritmo de Euclides. O algoritmo de Euclides tem como finalidade encontrar o máximo divisor comum entre dois números inteiros diferentes de zero. É um dos algoritmos mais antigos conhecidos, desde que apareceu na obra Elementos de Euclides, por volta de 300 anos antes de Cristo. Segue exemplos abaixo. Como calcular o máximo divisor comum entre 70 e 42? Primeiro, deve-se fazer uma grelha, como segue na figura abaixo. O processo para quando se obtém o resto igual a zero e nesta última divisão, nesse caso 28 dividido por 14, diz que esse divisor é o máximo divisor comum entre esses dois números, ou seja, 14. Então, aqui o que acontece? Ele está perguntando entre 70 e 42. Esses dois números ficam aqui nesses quadrados. A gente divide 70 por 42, que é 1. Então, 1 vezes 42, o 42, o resto é 28. O 28 a gente coloca aqui e repete ele aqui em cima, tá? Aí, 42, que tá aqui, dividido por 28, é 1, menos 28 é 14. A gente coloca o 14 aqui e repete aqui em cima, tá? Esses aqui são os restos das divisões. Aí agora, por fim, 28, que tá aqui, dividido por 14, é 2 vezes 14, 28. O resto é 0, que tá aqui embaixo. Então, o máximo divisor comum entre 70 e 42 é 14, que é esse número aqui embaixo. Agora, por fim, o mínimo múltiplo comum. Para determinar o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números, a gente precisa decompor os números também em fatores primos, que foram explicados lá no início da aula. Assim, o mínimo múltiplo comum será obtido multiplicando não só os fatores primos comuns,
mas também os demais fatores que são encontrados. Vamos lá, primeira atividade. Ismael é um jardineiro caprichoso. Ele quer plantar uma carreira de mudas de rosa e outra carreira com o mesmo número de mudas de cravo. As mudas de rosa vêm em caixas com 3 em cada uma. As de cravo vêm em caixas de 4 em cada uma. Israel usará todas as mudas da caixa que comprar. Qual é o menor número de mudas que ele pode pôr em cada carreira? Então, vamos passar aqui para o outro. Por outro, aqui já é de mínimo múltiplo comum. Aí vai ser o mínimo múltiplo comum entre 3 e 4, que é quantas mudas ele vai conseguir colocar em cada carreira, né? Então, 3 e 4. Vamos lá decompor pelos números primos. Primeiro, a gente decompõe por 3, que vai dar... Deixa eu passar isso aqui para baixo. Que vai dar 1... Aliás, primeiro por 2, que vai dar 3 e 2. Depois, novamente por 2, que vai dar 3 e 1. E depois por 3, que vai dar 1 e 1. Aí, aqui agora, deixa eu marcar em vermelho os números que a gente fez a decomposição em números primos. O que seria, então, o mínimo múltiplo comum entre esses números, né? Seria, então, 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 4 vezes 3, que é igual a 12. Ele precisa plantar 12 mudas de cada tipo para colocar de todas elas em cada canteiro. Aqui uma coisa que é muito utilizada também é colocar 2 ao quadrado vezes 3, porque facilita na hora de fazer o cálculo. Isso é muito utilizado no MMC e no máximo divisor comum, no MDC. Número 2. Pratique o cálculo do MMC em seu caderno, determinando: letra A, MMC entre 18 e 42. Letra B, MMC entre 21 e 231. E letra C, MMC entre 9, 15 e 6. Vamos lá.